Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Joadcast, o podcast da Joad. Mais uma quinta-feira, estamos aqui, graças a Deus, por mais essa oportunidade. Queremos agradecer você que já está nos acompanhando, seja ao vivo aí na estreia, né, desse podcast ou até mesmo depois gravado, né? Deus abençoe sua vida. Hoje nós temos um tema muito importante para a gente tratar aqui, então fique ligado, já pega esse link aí, não sei em qual plataforma você está ouvindo hoje, mas pega esse link e compartilha. Vou pedir para você já deixar seu like aí, se for no YouTube, curtir os nossos vídeos, se inscrever no canal, ativa o sininho. As nossas redes sociais, no Instagram você pode acompanhar a Joad em @joad.oficial. No Facebook nós estamos como Joad Ipiranga, o @ ali é joad.oficial também. Você encontra a gente no Spotify como Joad, lá você vai ter acesso às nossas playlists, os hinos que a gente canta, uma série de outras playlists também recomendadas aí, então não deixa de conferir. E também amanhã esse episódio estará no Spotify também. Você procura por Joadcast, vai estar lá. Além desse, você também consegue conferir todos os outros que a gente já lançou, tá bom? Então tem um conteúdo de muita qualidade para você conferir lá. Não deixe de dar uma olhadinha. E eu quero aproveitar para convidar vocês também para nos conhecerem. Então, se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver mais algumas informações a respeito da nossa igreja, vai conhecer um pouco da nossa galera, tá? Mas se você quiser nos conhecer, nós estamos na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, na igreja sede da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, tá bom? Você vai me encontrar lá, vai encontrar todo o pessoal que você vai ver nessas redes sociais e a gente vai estar te esperando para dar um oi. Se você precisar de alguma coisa, manda uma mensagem, quiser conhecer, quiser desabafar, um pedido de oração, qualquer coisa, a gente está disponível para conversar com você, tá bom? Então não deixa de conferir, não deixa, gente, vai lá mesmo, tá bom? Então, sem mais delongas, hoje vocês estão vendo que eu tô aqui meio... Cadê os meus companheiros, né? Mas não tem problema, gente, a gente vai seguir, tocar o barco, e hoje a gente tem uma pessoa aqui, eu já quero apresentar a nossa primeira convidada, que na verdade, quase uma anfitriã aqui do podcast já, porque Vanessa Cabral está aqui mais uma vez, terceira vez no podcast. Vanessa, seja muito bem-vinda, Deus abençoe a sua vida mais uma vez, muito obrigado por ter topado aqui, estar com a gente, é sempre um prazer receber você, conversar com você sobre diversos temas. E seja bem-vinda, dá um oi pro pessoal aí, você que tá virando uma anfitriã aqui no nosso podcast também. Então eu não tô sozinho, gente, eu tô com a Vanessa aqui hoje. Então, Pai Senhor a todos, eu que agradeço mais uma vez vocês terem me chamado para assuntos tão diferentes, né? A gente falamos sobre o cristão e a universidade, o cristão e a política. Polêmico, né, às vezes. Polêmicos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé e trabalho. Isso aí, um tema muito importante. Todo mundo pensa em trabalho, né? O que eu vou ser quando crescer, o que eu vou estudar. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse tema, né? E também, às vezes, dinheiro, né? Que envolve essa questão de trabalho também. Então, fica ligado aí. E nossa convidada aí, a Vanessa é nossa convidada de honra, mas nossa convidada de honra aí pela primeira vez no Joadcast, a irmã Beatriz Bueno, que a gente chama aí carinhosamente de irmã Bia, a Bia, né? Nossa irmã em Cristo também, que vai bater um papo aí com a gente. Bia, seja muito bem-vinda ao Joadcast, Deus te abençoe. Fala um oi aí pro pessoal. A paz do Senhor a todos, estou muito feliz de estar aqui, estou até me sentindo mais jovem. E estou muito feliz de estar aqui e nós temos um tema importantíssimo para tratar hoje, né? Vamos falar a respeito de fé, de trabalho, e fica aí conosco, eu tenho certeza que temos muitas coisas para acrescentar para você aqui e vai ser um bate-papo bem gostoso essa noite e eu acho que vai durar bastante aqui, tem muita coisa para a gente falar aqui. Dá para falar muito dá aí para sobre falar esse muita assunto, coisa. Né? Então, se você tem alguma dúvida, fique aqui com a gente, com certeza vai ser muito gratificante. Isso aí, vai ser uma bênção para todos nós.
E aí, Bia, normalmente a primeira vez que os convidados eles aparecem por aqui, né? Como o pessoal às vezes não conhece quem está assistindo, às vezes alguém que não é ali da nossa igreja e tudo mais, a gente pede pro pessoal se apresentar. Então, esse momento eu vou pedir para você aí fazer uma breve apresentação. Quem é a Bia pro pessoal? Bom, a Bia, eu sou professora na Escola Bíblica Dominical, ali na Assembleia de Deus, sede no Ipiranga, como o André colocou aqui. Eu estou ali há 22 anos, 13 anos como professora de Escola Bíblica Dominical. Fiquei 12 anos numa classe para jovens mulheres e agora fui remanejada para uma classe de jovens mesmo. Eu tenho uma formação teológica, eu gosto da palavra de Deus, sempre gostei, sempre estudei a palavra de Deus. Em uma determinada época da minha vida, eu fazia contábeis na universidade, mas eu tinha um desejo muito grande e eu creio que já era um chamado de estudar a palavra de Deus. Então, eu fazia contabilidade na parte da manhã e eu prestei um vestibular e comecei a fazer uma faculdade à noite, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu fazia uma faculdade de manhã, estudava à tarde e fazia outra faculdade à noite. E, com certeza, foi muito gratificante. O Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Depois, eu fiz também um curso no CETAD, na nossa igreja, que tem uma linha um pouco diferente. Então, nós queremos abordar as linhas, as vertentes aí, né, do Evangelho, do estudo da Bíblia. Eu achei que era importante, então eu estudei no CETAD também durante 3 anos. E hoje faço pós em Teologia Bíblica também, pelo Instituto Andrew Jumper, do Mackenzie. E assim, estamos aí estudando sempre a Palavra de Deus. E é isso, a Bia... é uma pessoa que trabalha muito, né? Eu trabalho como controller financeiro de uma empresa e ministro as aulas e estudo a palavra de Deus. É isso. Então é isso, um resumão aí pra gente ver como a gente tem pessoas aqui que vão, além do conhecimento teórico, também tem ali o conhecimento prático, né? Sim. A gente vive muito isso aqui que a gente vai conversar hoje. Mas beleza, sem mais delongas, vamos entrar no assunto. Então a gente vai falar sobre trabalho, sobre fé, sobre propósito também, né? Eu já estava aqui comentando nos bastidores, né? Porque que a gente trouxe esse tema. Porque é um tema que, para mim, pessoalmente, André, durante alguns anos, né, da minha vida... não vou falar, nossa, como você é velho. Não vou falar isso, né? Mas assim, a gente é jovem, aí vai estudar, já começa a pensar, o que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro? Vou ficar rico? Não vou? Eu vou fazer o que eu gosto? E aí, para onde você vai? Então, assim, nesse caminho, às vezes surgem muitas dúvidas, né? Você se pergunta para onde eu devo ir. E aí, para minha vida, mesmo assim, depois já de formado, já estava trabalhando e tal, muitas vezes eu me questionava, Senhor, mas será que isso aqui é o que eu realmente preciso fazer? Será que isso é o que será que eu estou te servindo no caminho que minha vida está se desenhando aí? Às vezes parece que a vida está só te levando, e aí você não sabe bem se você já está mais dentro da vontade de Deus. Então isso foi uma questão que eu tive que refletir muito na minha vida. E aí é um tema que, assim, a Bia também já deu um estudo pra gente, os jovens lá da igreja, sobre isso, e aí eu acho que é um tema muito importante pra gente discutir aqui. Então, assim, a gente falando sobre trabalho, primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é onde surgiu o trabalho, gente, porque, assim, muita gente às vezes pensa, não, foi o diabo que criou o trabalho, é porque aconteceu tal coisa, ou vê como uma punição. Mas onde que surgiu o trabalho? Então, na verdade, primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e de prática. E nós precisamos entender quem nós somos. Quem somos nós? Então, a gente parte daqui. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus lá em Gênesis, nós começamos a ver ali que no princípio nós temos um Deus que ele trabalha. Então, Deus ele é um Deus criador, né? E aí ele começa a criar e ele vê que é bom, e ele cria no segundo dia e ele vê que é bom. E ele pega do barro e ele cria o homem. E aí ele cria um jardim. Ou seja, veja os trabalhos que Deus vem fazendo. Então ele cria um homem e ele dá uma ordem para que o homem cuide do jardim, para que ele cultive. Ou seja, nós estamos aqui no início de tudo, da criação, e nós vemos que o trabalho ele era uma coisa implícita ao ser humano. Quando Deus está criando, ele está trabalhando e ele dá uma ordem. E, inclusive, ele fala para o homem que o resto da criação, desculpa usar essa palavra, né, eu não quis dizer o resto, mas o homem ele está em primeiro lugar, e tudo demais, como os animais, a natureza, iria estar sujeita ao homem. Então, aí vem o homem, ele começa a colocar o nome nos animais, ele já está trabalhando. Uhum. E Deus fala para que ele cultive a terra, porque ele iria comer dessa terra. Então, o trabalho tá aí, o trabalho nasceu aí, no início. O problema é que as pessoas costumam usar essa palavra trabalho como sendo um mal necessário, ou algo advindo do pecado. E isso não é verdade. Porque o trabalho, ele vem com a criação. O que acontece aqui, o grande problema que eu vejo, é que a terra, após o pecado, como todas as outras coisas, recebe uma maldição. E quando recebe essa maldição, o que acontece é que o trabalho, assim como todas as outras coisas, acaba sendo deteriorado. Então, a partir daí, o homem ele vai trabalhar, ele vai comer do suor do seu rosto. E nós não vemos isso antes. Eu acredito, sinceramente, que o trabalho era algo prazeroso. Era algo que, quando fala do suor do rosto, por exemplo, eu imagino hoje uma pessoa trabalhando e suando mesmo, com dificuldade, com sacrifício, até porque essa disposição que nós temos é completamente diferente da disposição que o homem criado por Deus tinha. Ele tinha uma disposição diferente. Nós temos um peso, um cansaço, e alguns dizem até que é uma preguiça, né? Mas isso tudo são consequências advindas do pecado. Então, o trabalho, ele começa lá na criação. Então, o trabalho é algo de Deus. Inclusive, Jesus, em um determinado sábado, e os judeus não trabalhavam aos sábados, e Jesus está fazendo algo que é maravilhoso, e ele é advertido, e ele diz o seguinte: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nós temos um Deus que trabalha e temos Jesus que mostra que o trabalho é algo que dignifica o homem. O problema do peso do trabalho é exatamente o peso de todas as outras coisas, porque com a queda, o que aconteceu? O homem, tanto no aspecto físico, psicológico, mental, moral, foi tudo deteriorado, e a natureza também. Então, aí veio esse peso. Então, o trabalho, ele inicia lá com Deus criando todas as coisas. Então, o trabalho é algo que está implícito no homem. Com certeza, ele foi criado como uma coisa muito boa, porque o homem ele foi feito para criar,
né? Um ser inteligentíssimo. E com certeza esse lado ruim que a gente vê do trabalho, né, que a gente acha que é algo pesado, é a consequência do pecado. É engraçado que em toda a história, analisando para vir para cá, em toda a história da Bíblia, Deus procura aqueles que trabalham. Sim, sim. Davi estava onde? Davi estava fazendo o seu ofício. A gente pode falar, ele estava, se a gente for falar hoje, por exemplo, entre o propósito de vida de Davi e o que ele estava fazendo, existia um abismo, né? Um pastor de ovelhas, cheirando a ovelha, matando urso, tudo mais, fazendo toda aquela dinâmica de um pastoreio, de um serviço que a gente pode dizer hoje extremamente agrícola, extremamente conhecido da região, e ele estava ali cumprindo seu propósito, né? Sim, a gente sim. vê o José, que estava com seus irmãos, foi toda aquela... E foi trabalhar numa outra dimensão que a gente pode... Foi trabalhar para ser governador, Sim. né? Todos estavam ali trabalhando. Noé, quando fez a arca, estava trabalhando. Sim. Então, Lucas, a gente vai falar dele depois, era médico. Então, não deixou de escrever o Evangelho, o livro de Atos, por causa da sua profissão. Então, o que eu acho interessante é que Deus procura, Deus criou o trabalho e procura pessoas que trabalhem, né? Então, sempre a gente vai trabalhar no reino de Deus, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente que Deus gosta que a gente trabalhe. Sim. Gosta que a gente produza. E a gente vai entender um pouquinho mais esse propósito e trabalho. Até porque a gente sendo criados imagem e semelhança de Deus, né? É o que a Bia comentou. Então, se Deus trabalha, ele colocou esses atributos na gente também. Então, antes da queda, provavelmente o nosso trabalho era muito parecido com o que Deus tinha idealizado pra gente, para trabalhar como ele trabalha. Algo que não era pesado, algo que era realmente algo que eu imagino que produzia até um prazer no homem. Sim. Uma sensação de criação, não sei, algo que fazia bem para o homem, né? Mas aí, com a queda, acho que a própria natureza, quando fala dos espinhos e tal, a natureza, como foi corrompida, ela, inclusive, joga contra, tá no time contrário, porque quando eu penso no suor, eu penso não só na questão de, não, agora se você não trabalhar, você não vai comer, é como você falou. A gente já tinha um trabalho, era cultivar o jardim e tudo mais. Então, assim, ia ser natural a gente comer do nosso trabalho. Só que agora o suor é por quê? É porque vai ser pesado, nada vai contribuir para aquele trabalho. E hoje é muito que a gente vê, assim, eu acho que a Vanessa, que é formada em História e tal, como que o trabalho foi se transformando, né, durante a história da humanidade. Mas você vê que sempre sempre tem alguém que está sofrendo, alguém que enfim, é algo que causa peso, né? Mas a gente entende que não, na verdade, Deus criou. Na verdade, André, desculpa, até acho que eu te cortei, mas não, assim, o que traz o peso não é o trabalho, é o pecado. Sim. Mas, na verdade, aí o trabalho acaba ficando pesado como todas as outras coisas. Só que tem esse negrito no trabalho, né? Eu até fiz uma anotação aqui, que eu coloquei que Deus, quando fez o homem conforme a sua imagem, ele criou o homem criativo, cultivador e gerenciador. Então, assim, o trabalho, ele não é o resultado da queda. O trabalho, ele é uma ordem criacional. Quando o Senhor está criando, ele deu a ordem. Então, o trabalho ele vem antes da queda. A queda não, ela só colocou luz ali a respeito do pecado mesmo, das consequências do pecado em cima do trabalho. Mas o trabalho é algo maravilhoso. Sim. E aí eu queria já fazer um link com a questão de propósito. Ok. Por quê? Hoje eu vejo assim, e eu acho que nem só no nosso meio, né, cristão e tudo mais,
Porque muitas vezes a gente fica, qual é o nosso chamado? O que que Deus me criou e tal. Mas eu vejo no meio secular mesmo, de trabalho, que está muito forte hoje em dia essa questão de propósito. Então, assim, a pessoa às vezes busca muito mais um propósito. A pessoa às vezes quer mudar o mundo, mas não, sei lá, não arruma a cama dele quando levanta, sim. sabe? Então, tipo assim, como que a gente enxerga essa questão de propósito no trabalho? A gente tem algumas profissões que até historicamente elas são muito reconhecidas. Então, sei lá, nossa, fulano é um advogado, é um doutor da lei. Fulano é um médico. Então, assim, são profissões que ofícios, né, que a gente considera nobres. E às vezes fala, nossa, parece que tem uma missão por trás. Eu vou Sim. estar com pessoas, eu vou estar salvando vidas, eu vou estar não sei o que, sei lá. Professor também. Sim. Vou estar formando pessoas, vou estar instruindo. E assim, muitas vezes existem outros trabalhos que pode parecer que não tem um propósito. Então, como vocês enxergam essa questão de trabalho e propósito? Existe propósito nos trabalhos nas profissões menos glamourosas, se é que eu posso dizer assim? Como vocês veem essa questão? Bom, eu acredito que Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. E eu acredito que essa coisa do trabalho, eu acho que achei muito interessante você colocar isso, que algumas pessoas dão enfoque para determinadas profissões, né? E tem um outro pessoal aí também que eles acreditam que essa vocação ou chamado está extremamente ligado a serviços eclesiásticos, né? Então, nossa, né? A gente vê, nós temos aqui um livro em comum, né, André? Depois você vai abordar, mas tem algumas falas minhas que eu tirei do Tim Keller, porque é um livro que eu li e foi muito bom em uma determinada época para eu realizar um trabalho. E eu tive aulas também com o Heber Campos, que ele aborda muito a respeito disso. Então, assim, tem algumas falas que a gente ouve em que as pessoas dizem assim, nossa, você tem um chamado. Nossa, porque você foi chamado para ser pastor ou presbítero. Nossa, isso sim, isso é um chamado, né? Aí eu pergunto para vocês, né, que estão conosco aí nos ouvindo, e se todos fossem chamados? E se todos estivessem como pastores de igreja ou estivessem como presbíteros? E o restante do povo, como é que come? Né? Então, assim, sim, eu creio que existe um chamado para todos os trabalhos, e eu não acredito que um trabalho seja menor que o outro, e eu sei que existe uma dificuldade muito grande, talvez as pessoas vão falar, não, mas espera um pouquinho. Tem uma pessoa que ela tem um trabalho simples, ela faz uma limpeza, deixa a tua casa, o teu escritório, um mês sem alguém para limpar. Então, assim, e eu sempre falei dentro da minha casa para minha filha, seja qual trabalho for, se for recepcionista, se for telefonista, se você for jardineira, faça o seu melhor. Por quê? Porque você, a partir do momento que um trabalho é algo que está intrinsecamente ligado à criação, então foi Deus que criou o trabalho. Então, quando eu trabalho, eu, de alguma forma, eu estou sendo grata a Deus, eu estou glorificando a Deus com isso que eu faço, independente de ser uma profissão, né, como um médico, um advogado, ou uma profissão mais simples. Então,
eu acredito muito que essa coisa de achar que o meu chamado, puxa, mas ele fica a semana inteira na igreja, olha, isso é que é chamado. Não. Eu acredito sinceramente que é por conta dessa dicotomia que a gente estava conversando, inclusive, existe uma dicotomia que parece que existe uma divisão, é uma separação. Como o nosso professor Eber fala, é como se fosse um brinquedo de Lego. Você pega, monta o Lego e fica tudo lindo e maravilhoso. Só que assim, se deu algum problema, você desmonta. Não. Quando você está trabalhando, independente da sua profissão, você está glorificando a Deus e você não é eu não gosto muito dessa palavra secular também, porque você é cristão dentro da igreja, você louva a Deus mas fora você é a mesma pessoa e você louva a Deus com o seu trabalho também, seja você um médico, nossa, mas eu não vou ser um pastor, mas eu vou ser uma professora. Ok, para a glória de Deus, sim, você vai exercer o seu ministério. Então, as pessoas costumam achar que chamado tem a ver com cargo eclesiástico. E aí, como seria, né, o restante do planeta? E eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos, sim, um chamado, e uns foram chamados para ser médicos, para cuidar de pessoas, outros foram chamados para ser advogados e outros para trabalhos eclesiásticos, e todos esses trabalhos vão glorificar a Deus, e inclusive o trabalho que não é remunerado. Porque partindo do princípio de serviço, né? Agora eu vou dar um exemplo também do Eber, que ele fala assim, nós perdemos esse significado do serviço. Né? Então, ele fala que o marido levanta de manhã e ele fala assim para a esposa, tchau, bem, eu estou indo para o serviço. Tchau, eu vou para o serviço. Mas a gente não fala, eu estou indo servir. Então, partindo de um princípio que o nosso chamado é servir, e servir a outro é muito maior do que algo que beneficie o meu desejo pessoal, aí é um chamado. Porque, normalmente, quando eu estabeleço algo que me traz prazer pessoal, talvez eu não esteja lidando com o meu chamado. Mas o meu chamado, com certeza, ele vai me trazer um conforto, eu vou conseguir me inteirar dentro disso. Eu não sei se vocês estão conseguindo seguir aqui o meu raciocínio. O chamado, muitas vezes, ele é muito maior do que o sonho. Porque o chamado vem de lá. E muitas vezes o sonho é nosso e nosso coração é enganoso. O chamado não tem nada a ver com o sonho, às vezes. Ou pode ter a ver não necessariamente, também, né? Pode ter a ver também. Mas pode ter a ver com sonhos também, sim. Então, eu acredito sim que um médico ele pode ter aquele chamado, e um professor também, e um pastor também, porque quando tudo que eu faço é para a glória de Deus, então não tem dicotomia. Quando eu acho que eu preciso de alguns artifícios, algumas coisas que mostrem que eu sou cristão no trabalho, como, por exemplo, colocar um louvor, eu tenho um comércio, eu vou colocar um louvor para as pessoas perceberem que eu sou cristão. Então, eu vou deixar a Bíblia aberta, porque vai que alguém pergunta, eu já evangelizo. É só isso, né? Né? Isso também é bom, mas também assim, é bom, não tá só errado. Isso também é bom. Mas eu acho que as pessoas precisam ver, né, o Criador através de nós. Sim. Eu acho que essa dicotomia, como a Bia já falou, a gente acredita como na Idade Média, que as pessoas que se relacionavam com Deus, elas iam para um monastério. Sim. Então, eu tenho que me separar. Eu tenho que largar tudo, porque lá no monastério, lá num convento ou num mosteiro,
eu vou me encontrar com Deus e vou achar o significado da minha vida. Só que acho que com a vida... E a Bíblia, até a própria Bíblia fala, porque eu acho muito interessante, é que Débora foi achada debaixo de uma árvore, né? Ruth foi achada trabalhando catando espigas, né? Trabalhos extremamente comuns. A Bíblia é cheia de empregos extremamente comuns. E essa dicotomia que a gente faz, e até hoje, né? Ou a gente cria um ambiente, né? O ambiente, então eu vou evangelizar aqui. Todo mundo do meu serviço tem que saber que eu sou crente. Ou senão, a gente fala muito, faz pouco, né? Então é a dissociação que a Bia já comentou, a gente já tinha comentado isso antes de entrar. Eu tenho uma vida dentro da igreja e outra vida fora. E essa vida fora não tem nenhum tipo de relacionamento com a minha vida dentro da igreja. Então, mas aquela pessoa é crente, mas olha a atitude dela. Olha o que ela está fazendo. Ou uma outra forma da gente desassociar é achar que as nossas relações de trabalho, o que a gente faz, se eu não me engano, foi a Nancy, né? Pierce. Escreve, Pierce. Ela escreve, acho que Verdade Absoluta. A profissão do cara era um advogado. Ele era um advogado. Mas qual era a função desse advogado? Achar brechas na lei que pudessem quebrar contratos e a empresa sair em vantagem. Este era o trabalho dele. Totalmente desassociado com o discurso religioso que ele professava. Só que, como existe essa dicotomia de duas vertentes, para ele estava tudo bem. Eu estou aqui. Sim. E esse trabalho não estava servindo a Deus. Né? Ele estava procurando cláusulas. Porque o trabalho dele, na verdade, quebrar promessas. Então, e aí ele já fugia desse senso de serviço que a Bia comentou. Porque, na verdade, ele estava buscando não o bem da sociedade como um todo, o bem, a justiça, né? O certo. Ele estava buscando burlar alguma coisa em favor de algumas pessoas. Né? E isso é tão... Para ele não estava fazendo mal. Porque tem essa divisão. Não, aqui eu sou um. Aqui eu sou um. Eu sou pago para fazer isso. Eu tenho uma profissão, como você falou, nobríssima, que é advogado. Porém. Mas não estou servindo ao reino. E eu acho uma coisa que é interessante, a Bíblia sempre vai falar sobre o propósito, é o serviço de servir as pessoas. Sim. E o propósito nunca vem sozinho. Nunca vai abençoar você sozinho. Né? O propósito sempre vai abençoar as outras pessoas, né? Então, tudo que você fizer na sua vida, quer bebais, quer comais, fazer para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer vai abençoar alguém, né? Então, todos esses propósitos que a gente pode falar, os chamados de pessoas extremamente comuns, né? Por exemplo, quando a gente vai lá... Gosto muito do livro de Juízes, porque ali é o livro das pessoas improváveis, né? A gente vê a menininha que tá lá, que não era a do seu povo, e ela foi e matou, né? O comandante do exército inimigo. Ela tinha o quê? Ela tinha uma estaca. Ela tinha manteiga. Ela tinha o que ela tinha na mão. Ela trabalhava para fazer... como é o nome daquilo? Ela tirava o leite, que não era nem de uma coisa que os judeus gostavam, e ela matou. Então, assim, Deus trabalha com improváveis. Né? O pai de Sansão foi achado aonde? Lá no campo, trabalhando, fazendo algo super comum. Né? Eu acho muito interessante no trabalho que Deus teve com Moisés, no seu chamado. Então, ele primeiro... Moisés aprendeu tudo que era do reino egípcio. Ele aprendeu. Depois ele teve que desaprender tudo. Então passou 40 anos servindo o que? Ovelha. Servindo os outros. O seu sogro. Tendo que aprender a lidar com gente. Então, assim, o nosso propósito sempre vai servir os outros. E acho que você estava falando, a gente tem uma busca incessante, não só no meio cristão.
Não é à toa que tem tanto coach, que tem tanto... Senso de realização. Se você vai lá na livraria, 7 hábitos das pessoas atualmente eficazes. O que é sucesso? 7 passos para crescimento. Inteligência emocional, inteligência isso, inteligência aquilo. Mas, no fundo, tudo isso não necessariamente é servir os outros. Né? É servir a você mesmo. Ser altamente eficaz para o seu trabalho render mais, para você ganhar mais, para você fazer o que você fazia em 4 horas, fazer em 40 minutos. Mas não necessariamente servir aos outros. E isso, você falou que foi tão importante na sua vida, fé e trabalho. Isso é uma mudança de mentalidade, porque a gente está acostumado a esse tipo de comportamento. Né? A gente está acostumado. Porque o que eu queria deixar claro que nem sempre vai ser fácil. Uhum. Você tem um chefe que não é dos mais legais do mundo, né? Tem hora que o trabalho, e ainda mais na geração que nós vivemos, a pessoa está 2 anos no serviço, não cresci aqui, tchau. Vou embora. Sabe? Você não sabe qual é o propósito que Deus quer que você tenha naquele serviço. Será que é lidar com pessoas? Será que você precisa ser um pouco mais humilde? Ah, não, mas... E a nossa geração, ela foi uma geração... Eu sou os milenais, né? Você já é um pouco mais novo que eu. Mas é uma geração que não tolera a autoridade. É uma geração... Eu me lembro que eu tenho um amigo que... O estagiário dele foi falar, mas eu não faço faculdade para tirar xerox. Eu não vou tirar xerox para você. Então, assim, é uma pessoa extremamente... egoísta, porque foi criado nesse sistema, entendeu? Então, essa geração não conhece, eu acho que, apesar de ter vários livros, a liderança servidora, tudo mais, a gente não conhece o que é servir os outros. Né? A gente só conhece o nosso próprio bem-estar. Né? Então, como eu vou ganhar mais a todo custo? Então, na internet, é só você olhar esses cursos, eu não sei como as pessoas caem nesses... Eu vou ganhar dinheiro em 4 meses, eu vou... É porque essa busca... É o curso de como vender um curso. Como vender um curso, né? O curso de como vender um curso. Então, essa busca incessante de satisfação pessoal. Isso é uma mudança de mentalidade que não é fácil. É a própria metanoia. Não é fácil. Você ter outra dimensão e outra forma, cosmovisão, de olhar o trabalho. Sim. Eu estou servindo a Deus... nas rotinas diárias do meu serviço, né? Nas coisas que eu não quero fazer, mas que são precisas, né? E a nossa vida, a gente vai fazer coisas, e acho que também uma coisa que a gente tem que falar, nem sempre a gente vai fazer tudo que a gente quer e vai ter prazer em tudo que a gente quer. Às vezes a gente vai fazer as coisas necessárias, e as coisas necessárias são rotinas, às vezes muito cansativas. Às vezes contrariado. Contrariado. Né? A gente tem que entender que não era fácil Davi buscar uma ovelha no inverno. Né? Com chuva, com todo mundo lá. Né? Noé, que foi trabalhar numa arca, né? Desacreditado por todo mundo, que só recebeu uma ordem. Porque você não vê no outro texto bíblico... Depois daquilo, né? Então, assim, tinha uma memória fantástica, porque recebeu apenas uma ordem. E, assim, indo lá, fazendo a mesma coisa durante algum tempo, e todo mundo desacreditando nele. Mas as rotinas são necessárias. E o trabalho é cheio de rotinas. Sim. Você não vai ter uma vida eletrizante. Nem todo dia você vai entregar um projeto que vai mudar o mundo. Que você vai entregar, por exemplo, um Uber, que é um projeto unicórnio, ou um 5º andar. Você não vai fazer isso todos os dias. É que as pessoas querem receber as palmas e o reconhecimento todos os dias, né? Exatamente. Todo dia é uma grande emoção. Você não vai. Empolgação. A vida empolgante. É isso que o pessoal quer, né? Exatamente. Eu acredito que a Vanessa falou muito bem a respeito dessa busca incessante pelo prazer próprio, né? Então, isso, eu acho que aqui está assim, um segredo muito grande, porque enquanto o ser humano estiver buscando esse prazer próprio, porque, na verdade, nós vemos que hoje em dia nós queremos o quê? Uma profissão que dê muito dinheiro e que nos dê prazer em pouco tempo, de preferência, e que nos dê status, né? E
Então, assim, o princípio está errado aí, né? Porque as bases aí estão frouxas, vamos dizer assim. Porque quando você tem uma base firme, né? Mesmo que você termine sua faculdade e aí passe alguns anos, você fala, puxa vida, não era isso, não, né? Eu não ganhei tanto dinheiro e eu não estou tão próspero como eu gostaria. Mas se você tem bases firmes, você vai continuar ali no teu chamado. Então, assim, é muito preocupante. Hoje, o ser humano tem essa busca incessante pelo prazer. Então, ele quer adquirir, ele quer comprar, ele quer fazer negociações e tal e tal. Só que isso não tem fim. Porque, na verdade, o nosso prazer não está nisso. E nós sabemos disso. Então, você vai enxugar gelo. Desculpa, mas isso é certo. Você vai enxugar gelo. Você vai correr atrás de coisas e de coisas e de coisas e de coisas. Quando você alcança uma, aí você já quer a outra, e a Sim, outra, exatamente, e a outra. Porque não tem valor. E aí, uma coisa também que você citou aqui é José do Egito. Mas Deus tinha um chamado. Ok, cara pálida, mas ele está lá no calabouço. Mas ele tinha um chamado. Ok, mas ele está apanhando como escravo. Mas ele tinha um chamado. E quem chamou? Foi Deus que chamou. Tá, mas ele foi lá como escravo, apanhou, deve ter passado fome, frio, foi humilhado, mas ele continuou ali, no chamado. E quando, não vou contar a história de José aqui, porque todos conhecem, mas quando seus irmãos descem, né, para pedir mantimento, porque só o Egito tinha mantimento e ele já estava ali como governador, Deus fala para José. José fala para os seus irmãos que foi para isto que Deus havia o chamado. Né? Deus, quando o irmão chora ali, pede perdão, enfim, se humilha na presença do irmão, ele fala, não se culpe, fique em paz. Tinha que ser, não foi você que me mandou para cá, não. Né? Foi Deus que me trouxe aqui e foi para isso que ele me trouxe. Para que vocês não morressem de fome hoje. Aí nós vimos ali foi o dia D do chamado. Foi o dia que apareceu. Por que Deus havia permitido que ele passasse por tudo isso? Porque em um determinado momento todas as regiões iam estar passando fome. E ele, através de um sonho, né, de Faraó, e que José soube decifrar o sonho, Deus mostrou para ele. Então, ele teve toda aquela provisão ali. Então, foi para aquele dia. Né? Nós temos o caso de Esther também, que eu vou deixar a Vanessa falar um pouquinho também, que tem um caso de Esther. Então, existe um porquê para o chamado. E, com certeza, muitas vezes, não vai ser um prazer nosso, como você falou. É difícil, muitas vezes é difícil. Mas quando o nosso prazer em servir a Deus está acima de todas as coisas e nós cremos que Ele tem um porquê, nós vamos ficar em paz e vamos fazer a nossa parte. Eu gosto de pensar, aí até voltando para a questão da criação. Quando Deus criou o jardim, aí ele criou o homem e a mulher. E aí a ordem era para crescer e multiplicar. Deus criou o jardim e ordenou o cultivo ao homem, mas será que Deus já criou um jardim que ia, com o crescimento da humanidade, aquele jardim daquele tamanho sustentar toda a humanidade? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus criou um jardim e com aquele cultivo, então assim, você vê Deus envolvendo o homem nisso, justamente muito ligado nessa cultura de serviço que vocês trouxeram aqui. Então assim, eu começo a entender o desenvolvimento da sociedade como algo que Deus deu para o homem, através do trabalho, assim. Gente, como que surgem as tecnologias e tudo mais? Você acha que isso aqui é coisa do diabo? Isso aqui não é coisa do diabo. Deus deu a capacidade para a gente entender do que são feitas as coisas, como o mundo físico aqui
funciona e tudo mais, e foi abrindo entendimento, e todas essas coisas foram feitas muito ligadas a serviço. Como a Sim. vida humana melhorou, assim, a Vanessa sabe aqui de história, um rei há, sei lá, 500 anos atrás, vivia como a gente aqui, às vezes classe média, vive? Não, a nossa vida é muito melhor. Então, assim, isso está muito ligado à cultura do serviço, Sim. que vocês falaram aqui. Então, assim, as pessoas nos seus dias a dias comuns, imagina quantos cientistas não foram, não sei quantos dias fazer uma pesquisa para entender sobre como um sinal era captado aqui, passava, virava energia, chegava ali e virava tal coisa. E aparentemente, talvez alguém falava, não, isso não tem um propósito. Ou qualquer outra coisa, gente. Então, assim, eu acho que esse é um ponto da cultura de serviço, e Deus abençoa não só os crentes com isso, ele abençoa a humanidade Sim, inteira. Às vezes exato. a gente confunde muito a questão da graça comum. Ah, mas fulano no meu trabalho não é crente e tá... Às vezes, os não crentes entendem melhor a cultura de serviço do que os crentes. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão até do prazer no trabalho que vocês comentaram, é possível ter prazer no trabalho mesmo quando você está fazendo alguma coisa chata. Porque é o que vocês comentaram sobre fundamento. Então, assim, se eu entendi o meu propósito, o propósito do meu trabalho, mesmo que eu esteja fazendo uma rotina chata naquele dia, o meu dia de rotina, talvez eu tô tendo prazer em realizar aquela rotina, porque eu entendo o que há por trás. E aí eu vou dar um exemplo, tipo assim, que aconteceu comigo nessa época que eu tava pensando. Quer dizer, eu trabalhava numa instituição financeira, eu ia ali, o meu dia a dia era aquilo. Várias rotinas, algumas coisas novas, sempre para tentar melhorar e tal. Mas eu falava, ah, Jesus, eu vou lá de novo, tal, vou fazer aquilo, o que que tem naquilo? Aí eu comecei a ler aquele livro que a gente comentou aqui. Então aí você começa a analisar um pouco de fora. Pô, mas o que a minha empresa faz? Como a minha empresa está posicionada na sociedade? Qual é o serviço que a minha empresa... como que a minha empresa ajuda as pessoas? E aí você começa a falar, não, beleza. Aí a empresa que eu trabalhava era aquelas empresas que tem um monte de setor, né? Aí você fala, não, beleza, mas aqui é a minha área, que é uma área de operação. Como que a gente fazer essas coisas melhor serve melhor à sociedade? E aí eu comecei a olhar um pouco mais de fora. E aí eu comecei a entender. Porque, assim, se a gente entregasse melhores coisas, fizesse o nosso trabalho sempre de uma forma melhor, a gente ia entregar algo melhor para a sociedade no final. E, na época, a gente trabalhava muito ligado ao mundo jurídico e tal. Eu ia estar contribuindo com a execução da justiça de uma forma melhor. Se eu fizesse um bom trabalho, ia chegar, os processos poderiam andar mais rápido. Então, assim, aí você começa a olhar um pouco mais de fora de maneira mais ampla. Assim, eu não sei com que vocês trabalham, mas se você olha... As empresas de vocês também, ou os lugares que vocês trabalham, também servem à sociedade de uma forma. Sim. Ah, eu sou um atendente do McDonald's. Gente, você está ajudando, servindo as pessoas numa necessidade delas ali, por alimento, às vezes. Sim. Enfim. Então, quando você olha um pouco fora, e não só naquela rotininha que você está fazendo, aí você começa a entender como que o seu trabalho impacta a sua empresa, que impacta a sociedade, e aí você começa a ver que aquilo que você faz está muito ligado com o servir, Sim. no fim das contas. Então aí quando você entende, você começa a falar, não, faz sentido isso Sim. que eu estou fazendo. Porque às vezes era o que vocês falaram, eu ia lá de segunda a sexta no escritório, tinha que fazer um monte de coisa, às vezes chefe pedindo as coisas, não sei o quê, às vezes você faz as coisas que você não entende direito, mas assim... Aí, quando você começa a analisar um pouco de uma forma mais ampla, aí você começa a ver sentido. Que você realmente está servindo pessoas através daquilo que você está fazendo. Sim. Então, você sempre busca melhorar e fazer melhor e melhor. E acho que isso acaba glorificando a Deus. Sim. Você está glorificando a Deus através daquilo ali que você está fazendo também. E eu acho que essa mudança de pensamento, você acaba se encaixando... Mais e mais você vai entendendo o propósito, que não é uma coisa muito acima e nem muito distante do que você tem. Talvez você... assim, eu
Claro que existe pessoas que Deus chama especificamente. Eu não estou dizendo que o chamado... Por exemplo, existem pessoas que são médicas e são chamadas para o mercado, para o movimento missionário. Sim. Ou não necessariamente, por exemplo, acredito piamente que quem trabalha no Médicos Sem Fronteiras acredita que aquilo é uma missão. E às vezes a profissão pode, de fato, estar linkada com uma missão espiritual também. Mas, assim, a nossa vida comum, ela não é uma vida secular. Ela é uma vida espiritual. A gente é um ser espiritual. Somos seres espirituais. Sim, eu acho que então, tudo é culto. Eu acho interessantíssimo, por exemplo, a mulher de Martinho Lutero, a Catarina. Catarina foi praticamente tudo que ela conhecia, ela foi conheceu dentro de um convento, ela foi preparada. Só que naquela época da reforma lá, ela tinha 26 anos quando se casou com Lutero, com 42. E ela estava no auge da reforma. Então ela estava assim, e tendo filho, e não sei o que lá. E tudo que ela tinha aprendido, ela usou. Porque quando Lutero teve que fazer suas viagens para outros lugares, quem ensinava as pessoas era Catarina. Com aquilo que ela tinha aprendido dentro do convento. Então, aquilo era um preparo. Aquilo era o propósito da vida dela. Aquilo era a vocação. Né? Então, a gente acha que... eu gosto muito da história da mãe de John Wesley. Né? Porque você vai falar, aquela senhorinha vai ter não sei quantos filhos. Ela cuidou da família dela. E sabe qual foi o resultado dela cuidar da família dela? Ela cuidou. Então, o propósito, a vocação era ser mãe. Então, você vê cartas de Wesley para ela em grego. Porque quem aprendeu grego em casa, quem ensinou foi ela. Então, quando Wesley escrevia cartas em grego para ela. Mãe, eu acho que isso aqui... E essa interpretação da Bíblia? O que a mãe acha? Então, você encontra essas cartas. Então, assim, a vocação estava desassociada do que ela estava fazendo, que era um serviço doméstico. Criar filhos. O próprio Lutero, ele fala em um dos livros que uma mulher trocando a fralda de uma criança, ele não é menos digno, né, do que qualquer outro trabalho. Ele até usa uma expressão interessante que ele fala, não é menos digno do que, por exemplo, o Papa fazendo uma oração. Né? Ele está querendo dizer que, da mesma forma que ele está lá orando para a glória de Deus, ou qualquer outro em uma profissão está fazendo algo para o bem de uma outra pessoa, como um médico, por exemplo, uma mulher que está trocando a fralda de uma criança, ela está cuidando de uma outra pessoa. Né? Então, ele fala isso em um dos livros dele, eu achei muito interessante, porque é o significado do servir mesmo. Porque quando vocês estavam falando, inclusive, desse prazer que muitas vezes a gente não sente ou sente no trabalho, eu acho que se você se sente prazer em servir, aí você entendeu. Porque não precisa necessariamente você fazer aquilo que você quer. Não, tem que ser isso aqui, que isso aqui é bom para mim. E muitas vezes não, você está num determinado trabalho que talvez não é aquilo que você sonhou, mas quando você faz aquilo com excelência, né? Teve um tempo da minha vida que eu nem sei de que forma aconteceu, mas uma escola me descobriu e me convidou para dar aula para as crianças. Só que assim, eu já estava na área financeira e eu achei muito estranho, mas eu conversando com o meu esposo, e eles insistiram muito. E eu achei que tinha algo ali, tinha um chamado. E eu falei, ok, mas assim, primeiro, eu não sou professora, eu não tenho pedagogia, eu achava que precisava ter pedagogia. E eles disseram o seguinte, nós sabemos que você é professora de escola bíblica dominical e você é formada em teologia. Ok? Ok. Comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula para as crianças do segundo, aí do terceiro, da quarta série, da quinta série, sétima e oitava. E chegou um momento que eu dava aula para a escola inteira, em todos os períodos da escola.
Então, assim, eu trabalhava muito mais lá, ia 2 vezes por semana no setor financeiro e nos outros 3 dias eu dava aula nessa escola. É uma escola cristã e eu fiquei ali quase 1 ano e meio, mais ou menos. E no início eu achava muito difícil, porque eles, principalmente os jovens, né? Eles falam muito alto, eles gritavam. Não é igual aí na escola do E no setor financeiro, adultos, isso. E no setor financeiro, eu tenho a minha sala com ar-condicionado, eu vou lá, pego um café, tudo organizado, tem 2 computadores, enfim. E é tudo no meu tempo. Não, mas lá eles gritavam, puxavam minha roupa, mas eu falava, Senhor, né? Qual é o propósito disso? E eu comecei a dar aula para eles, então nós começamos a estudar algumas histórias da Bíblia. Então eu pedi para que eles trouxessem cartolina preta, fizemos uma capa como se fosse uma Bíblia, e cada aula que eu dava para eles, eles iam colocando. Então eu comecei em Gênesis e fui indo, e tinha uma história, e tinha um desenho, e depois no final tinha uma avaliação, e eles fizeram praticamente, não assim, mas uma Bíblia, durante o tempo que eu estive lá. E eles me chamaram também para organizar um culto em uma viagem com os jovens e adolescentes, e ali aconteceram algumas conversões. E aquilo para mim foi maravilhoso. E nesse momento nós estávamos num sítio com eles, e quando aquelas crianças ali, aqueles jovens adolescentes se converteram, eu chorei. E eu falei, era isso, né? Falei para Deus, era isso, né? Era esse chamado. E aí eu finalizei ali, depois de 1 ano e meio, eu quis sair, eu precisei sair, né? Mas eu entendo que eu tive um chamado para aquele período, né? E eu acabei específico. Lecionei naquele período, aí voltei para o mercado financeiro e continuei a minha vida, mas assim foi um episódio maravilhoso. Aí você comentando sobre a questão do específico, o tempo específico, né? Eu lembrei até desse exemplo que vocês deram da vida de José, né? Que se você tira uma foto ali de determinados períodos da vida dele, ou até mesmo de Davi, você fala, não, nada a ver, o que está acontecendo aqui? Mas aí quando você olha de cima o filme completo, aí você começa a entender que em cada etapa da vida dele teve realmente um porquê, e sempre foi um chamado. Sim, Tudo fazia parte do chamado de Deus para a vida dele, né? Então é muito interessante isso, porque às vezes a gente se pergunta, Deus, e agora? Será que tá certo? Mas às vezes a gente não entende também, né? Exato. E você sabe, André, que tive alguns jovens e adolescentes que eles me perguntavam coisas difíceis. Eles queriam que eu trouxesse para eles uma palavra. Inclusive, eu tive uma aluna que ela me fez algumas perguntas, e ela fazia algumas perguntas de cunho difícil, e eu falei, mas ela conhece a Bíblia para ela fazer perguntas assim, né? E no fim, depois eu acabei sabendo que ela era filha do Luiz Saião, que é um grande pastor, e aí eu entendi que ela já estava nesse meio, mas mesmo assim, ela tinha algumas inquietações que talvez ela não tenha perguntado no âmbito familiar ou na igreja dela, e ela veio perguntar para mim. Então, eu creio muito nesse chamado, nesse propósito. Aí a gente, falando sobre esse panorama geral e a parte, a gente vê isso na história de Esther, né? Lá no capítulo 4, quando Mardoqueu fala para ela que foi para este tempo, que talvez não fosse para este tempo que fosse chamado, né? E ela, uma jovenzinha, se a gente for estudar a história dela, uma jovenzinha órfã, que ela não fez culto, né, Vanessa? Ela não fez culto. Ela dava banquetes. Quando ela foi chamada, ela ficou, por exemplo, num harém, que é onde ela podia ser, por exemplo, usada uma vez e nunca mais ser colocada novamente à vista ao reino. E aí a gente entende que Assuero não é esse rei romântico, né? Ele vai lá e tem não aceita o que Vasti faz e dá um ciricutico nele
e manda todo mundo embora. Então, esse tipo de rei, esse tipo de chefe que ela tinha, né? Então, foi aí Mardoqueu falou, vamos parar de se associar à sua vida com o seu propósito? Será que foi por esse tempo? Porque você também vai perecer. Se você, Sim. você também vai perecer. Não acho que você vai. Então, o que ela foi fazer? Ela foi orar. Ela foi orar. E o que ela foi fazer depois? Fazer o que? Um banquete. Foi fazer... Ela não foi fazer um culto. É essa brincadeira. Ela não foi fazer um culto a Deus. Já que a palavra Deus não tá nem, né? A palavra Deus nem aparece. Ele tá nos bastidores, arquitetando as coisas, mas propriamente no livro não aparece. Ela foi fazer o que ela sabia fazer. Rainhas davam banquetes. E ela teve a oportunidade, depois de um período de oração. Aí foi através daquilo E depois Sim. ela serviu no que ela sabia fazer, que era dar banquetes. E ali ela teve a sua petição atendida e ela salvou o povo inteiro. Né? Ela serviu para salvar os outros. Né? Então, e a gente não entende, né? Quando a gente começa a ler os primeiros capítulos de Esther, aquela jovenzinha que era bonita, mas o que ela ia fazer num concurso de beleza? Né? Depois ficou lá, passou quase um ano se tratando com todos os requisitos que eram necessários para se encontrar com o rei, mas ela tinha um propósito maior. Não era aquilo somente, não é aquele retrato, não é aquela foto, né, dos primeiros capítulos. Ela tinha algo maior, né, sendo rainha, né, oferecendo banquetes. É interessante, né? Como Deus usa também as nossas habilidades. Exato. Porque tem muito disso também. Às vezes a gente pensa em escolher uma profissão ou o que eu vou fazer só por olhando uma dos aspectos, né, da vida. Eu não estou falando aqui que pensar em dinheiro é errado. Eu acho que é justo até a gente pensar nisso também. Mas a gente precisa considerar o todo, né? Então, realmente buscar o Senhor, eu acho que é algo primordial, assim, para você pensar qual é o caminho, mais ou menos, que você vai seguir. E isso, aí sim, tendo o entendimento da cultura de serviço, sobre propósito e tudo mais, eu acho que quanto antes a gente entende isso, mais fácil fica no continuar da nossa vida, né? Sim. Eu acho... Pode falar. Bia. Não, pode falar, Eu acho Vanessa. muito interessante que essas habilidades Deus coloca, né, na gente. Sim. Deus coloca. A gente vê, por exemplo, no caso de Daniel, quando ele foi cativo, eles próprios do império viram neles algo diferente. Porque eles já tinham alguma coisa. Eles já cumpriam alguma coisa diferente antes de serem cativos. Então, eles juntaram lá com a vontade e Daniel se tornou um grande administrador. Provavelmente viram alguma habilidade, ele estava trabalhando naquilo que ele era Sim. bom. Talvez, assim, se fosse olhar do ponto de vista espiritual, talvez alguém nem desse valor para aquilo que ele fizesse. Era algo totalmente administrativo. Mas aí alguém que olha e de repente precisa e aí se cumpre um propósito que era exatamente. muito maior. Tão bom que atravessou o império e chegou no outro. Né? Então, assim, não foi só um reconhecimento de um império. Ele teve um reconhecimento do Império Persa. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente queria deixar claro nesse podcast é que você já tem algumas coisas. É que a gente sempre busca algo de fora. A gente quer uma iluminação, a gente quer que um anjo desça, a gente quer que Deus dê um sonho. Eu não estou dizendo que essas coisas não possam acontecer, entendeu? Mas Deus já está lá, trabalhando na sua vida, né? A gente vê tanta gente com tantas habilidades de oratória, habilidades em desenho. Quem sabe você vai ser por exemplo, um desenhista industrial que vai criar alguma coisa para servir os outros. Habilidades artísticas mesmo. Às vezes Sim. você não valoriza alguma coisa. Assim, gente, imagina se a gente tivesse muito mais cristãos no mundo artístico, assim. Sim. Mas cristãos
cristãos mesmo, Sim. entendeu? Tipo, o que seria a indústria do cinema? O que seria a indústria de, sei lá, hoje em dia tá o quê? Games. Hoje em dia tem muita coisa. Quantidade de conteúdo que tem na internet. Se a gente tivesse muito mais, entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente se limita tanto no nosso... Sim. O que vai ser e tudo mais. Enfim, eu não sei. Eu tenho um pouco dessa sensação. Até na época que eu não entendia muito bem, eu ficava assim... Poxa, mas aí eu vou na igreja... Aí as pessoas, aí você escuta, você tem que ouvir descobrir seu chamado, seu propósito e tal. Beleza, você tem que servir na igreja e tudo mais. Só que aí eu falava, beleza, mas aí a gente vê isso no discurso. Aí na prática você vê o quê? As famílias todas querem que o filho vai para a faculdade, vai fazer aquilo, não sei o quê. E faculdade é algo bom, mas... Será que é para todo mundo? Então aí eu começava a ficar nesses questionamentos. No fim, para mim, eu entendi que sim, fazia sentido. Mas eu entendo que muita gente, talvez, tenha outras habilidades que talvez não faça sentido. Então, assim, vai muito de você entender. E talvez não faça sentido agora, talvez faça sentido no futuro. Eu entendo a preocupação de pai, assim, não entendo porque eu não sou pai, né? Mas eu entendo que os pais sempre vão querer o melhor pro seu filho e tudo mais. Mas, assim, e se Deus quiser levar seu filho para um outro lugar? Sim. E se Deus realmente tiver um propósito que seu filho, assim, você sonhava e você tinha as condições para dar uma vida maravilhosa pro seu filho, maior... E se Deus quiser levar ele para um outro lugar? Será que as nossas famílias na igreja estão preparadas para entregar aos filhos nesse ponto, assim? Eu oro para que sim. Mas será que vai ser fácil também? Não sei. Então é algo que às vezes eu me questiono, assim, sei lá. Eu acho que eu faria uma pergunta assim para os nossos ouvintes, né? E para nós aqui também. O que você tem na sua mão? Né? Então eu creio que o Senhor ele trabalha com aquilo que nós temos. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes também. E eu vejo aqui, eu trouxe um versículo que eu gostaria de ler em 2 momentos. Primeiro eu vejo ele assim numa gratidão, né? Então ele fala aqui para o jovem assim, né? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ele diz isso. Então não tem nada melhor. Jovem, aproveita a vida, come, se diverte, trabalha, né? Que isso é bom, sim. Isso é maravilhoso, porque isso vem da mão de Deus. Sim. Ele é o criador de todas as coisas. Depois, um pouquinho mais para frente, eu já vejo ele meio caidinho. Aí ele diz assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. E aí a gente vê aqui o escritor, né, de Eclesiastes, no momento, ele está muito feliz e daqui a pouco ele fala a vaidade das vaidades, que tudo é vaidade. Então, no final, ele resume tudo como teme a Deus, que é o princípio de tudo, né? Então, o que eu gostaria de deixar aqui para nós é que nós precisamos ter uma base firme, um fundamento. Então, quando o Senhor, Ele é o nosso fundamento, Ele é a pedra principal. Então, aquilo que você tem nas tuas mãos, você vai trabalhar como a Bíblia diz, trabalhe como se fosse para o Senhor. Faça com prazer, faça com dedicação, faça com alegria, faça com o sentido de servir, de fazer o seu melhor. Por quê? Porque aqui Eclesiastes fala que é tudo pesado debaixo do sol. Então talvez nós estejamos olhando tudo com essa perspectiva, debaixo do sol. Então debaixo do sol
É pesado mesmo. É vaidade mesmo. E no final vai ser como eu falei aqui no início, é como se estivéssemos secando gelo. Mas e se nós começássemos a olhar numa perspectiva acima do sol? Mas o que você está querendo dizer com isso, Bia? A perspectiva acima do sol, estou querendo dizer, e se nós olhássemos primeiro para quem nos chamou? Para quem nos vocacionou? Senhor, o que o Senhor quer com isso hoje? Hoje eu faço isso. Talvez você esteja, né, nos ouvindo e não esteja numa profissão que você está se sentindo muito agradável, tem alguns problemas internos, alguns questionamentos. Entrega para Deus. E aí eu trouxe aqui, né, que o livro de Eclesiastes ilustra bem a decepção do cristão que se depara com o sagrado, né, e o secular, o eterno e o mundano. Né? Então, viver a vida debaixo do sol sem referência ao Senhor traz alegrias passageiras, mas o final é desesperador. Porque você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e vai acontecer o que o autor de Eclesiastes disse. No final, é tudo pesado debaixo do sol. Então, o final é teme a Deus. E busca dele a direção. Então, eu creio que a nossa vida, primeiro a gente precisa entender a base, né? Independente da profissão, independente do que você faça, tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. E aí as outras coisas o Senhor, Ele vai te acrescentar e Ele vai te dar a direção e com certeza tudo vai ser feito para a glória dEle. É isso, Vanessa. Até a questão da satisfação, né? Eu acho que se você teme a Deus e Deus é a sua base para tudo, eu acho que assim, aí o resto, assim, você pode ter uma carreira que todo mundo vai falar uau ou não, mas eu acho que você vai ser completo nesse sentido. Sim, sua satisfação vai estar no Senhor. É o contentamento, né, que a Bíblia fala. Contentamento é ser mais que contente. Né? E o que a gente vê hoje é pessoas... eu fiz a graduação, depois eu faço mestrado, depois eu faço pós-doutorado. Aí eu não consigo me conformar com pós-doutorado porque o cara da universidade tem livre docência. Então, vou fazer uma livre docência. Não vou fazer livre docência aqui, vou fazer livre docência lá fora, na melhor universidade. E nunca está satisfeito com nada. Aí morre. Depois que terminou o 10º doutorado, morre. Porque colocou as expectativas na coisa errada. Como é que você vai se satisfazer? Vai colocar expectativa nas coisas que estão debaixo do sol. Não vai dar bom, vai dar ruim. Vai dar ruim. O caminho tá... Maravilha, gente. A gente já tá indo aqui pro final. Eu sei que vocês separaram bastante coisa aqui. Então, assim, se a gente não abordou alguma coisa, aí eu quero que vocês fiquem livres também pra gente conversar. Tem mais algum aspecto aqui do trabalho, propósito, fé? Não, na verdade, André, nós anotamos algumas coisas, né, Vanessa? A gente usou a mesma base de livros, né? Sim, usamos a mesma base, anotamos algumas coisas, mas nós preferimos ficar mesmo no bate-papo e falar aquilo que com certeza o Espírito Santo ia nos trazer. Mas, assim, é isso. Precisamos repensar a nossa base, né? E tirar essa dicotomia, né? Essa coisa de que eu trabalho e aí eu preciso fazer isso para que as pessoas vejam que eu sou cristão, evangélico, enfim. Não. Viva naturalmente. Se você só trabalhar direito, você já vai estar servindo ao Senhor. Seja, e pronto, né? Independente de qualquer profissão, né? Porque nos evangelhos a gente vê como
Jesus é perfeito. Isso que eu acho interessantíssimo nele. E ele trabalhava com cobradores. Mateus era como se fosse um fiscal de renda, se a gente for bem grotescamente comparar com hoje. Mas ele tinha pescadores, né, no seu meio. Pescadores que foram treinados, né, e foram, como chama, ensinados novamente a pescar. Né, porque naquela pesca maravilhosa. Vai pescar de... Olha, mas eu já sei pescar. Não, você vai aprender a pescar. Joga de novo. Joga de novo. Então, independente da profissão, acho que cada um escolheu para si, lembre-se que o Senhor já deu habilidades a você. Né? O propósito está aí. Peça ao Senhor para direcionar a sua vida com as suas habilidades para você. Talvez o seu propósito seja ministerial. Não estou dizendo. Pode ser. Pode ser, talvez. Uma dedicação exclusiva. Uma dedicação. Talvez Deus mude seus planos, como mudou com Ezequiel. Criado a vida inteira para ser sacerdote. E de repente vem um ministério profético dificílimo para exercer. Entregar uma mensagem ali. Entregar uma mensagem uma difícil. Sentença, né? Mas que Deus estava com ele. Ou você pode ser um governador, um administrador em algum tipo de ordenança maior do que você próprio imaginou. Mas Deus está em todas essas coisas. E faça isso para a glória de Deus. Faça isso. Sim. Não cometa esse erro de achar que existe vida secular, existe vida religiosa. A gente é um só depois que a gente é redimido. Né? Então, todas as obras que Cristo fez em nós têm que ser refletidas em todas as nossas ações. Como nós trabalhamos, como nós nos envolvemos com os nossos colegas de trabalho, como nós usamos o nosso dinheiro, a mordomia que vem do trabalho, porque o trabalho é uma mordomia e nós vamos prestar contas deste trabalho ao Senhor. O que você fez com o recurso que eu te dei? O que você fez com o trabalho que eu te dei? Né? O que você fez para que o reino crescesse? Então, independente do trabalho que você tiver, seja um motorista de ônibus, ou a que faz a faxina, ou que é um engenheiro que faz coisas dificílimas. Constrói assim, máquinas, prédios. Nanotecnologia, biotecnologia, seja o que for. Passa para a glória de Deus. Porque sempre as suas ações vão resplandecer em alguém. Alguém vai ser, como chama, atingido pelas suas obras. Quando você entende essa visão, que não existe divisão entre fé e trabalho. Amém. Agora, uma coisa importante, né? Quando você tem intimidade com o seu pai, fica mais fácil, né? Então, meu irmão, vamos orar. Se chegar a perguntar. Então, assim, se você não tem relacionamento com o papai, então precisa de ter relacionamento. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas como que eu vou saber? Né? Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos ter uma vida com Deus, porque essa coisa também de, não, eu vou fazer isso hoje, então eu preciso orar para isso. Assim, eu acho que nós temos uma vida com Deus. Nós falamos com Ele o tempo todo, quando acordamos, quando estamos dirigindo o carro indo para o trabalho, quando estamos no trabalho, quando vamos tomar uma decisão no trabalho. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus para que Ele nos dirija. Porque se você não tem um relacionamento, ou você não ora, ou você não fala com o Pai, fica difícil de você ouvir a voz dele. E com certeza o Senhor vai direcionar. E aí, se você não tem uma direção, né? Aí fica um pouco complicado, né? Quem não sabe para onde tem que ir, vai qualquer lugar serve. Exatamente. Então, realmente é muito importante. Isso em todos os aspectos, todos da os nossa aspectos vida. Da nossa vida. Incluindo o profissional, né? Sim. E vocação, propósito, chamado, tudo mais. Sim. Maravilha, gente. Não tenho nem como agradecer aí a participação de vocês. Eu quero aproveitar esse finalzinho só para deixar aqui a indicação, então, o que a Bia comentou do livro, né? Que é esse livro aqui, Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. É o livro do Tim Keller, é um pastor americano, né?
Muito bom, Muito excelente. bom. Esse livro aqui me abriu a cabeça, né, nessa época que eu comentei com vocês aqui, dei o meu testemunho pessoal. Então, ele fala sobre várias coisas, sobre graça comum, sobre dignidade do trabalho, essa questão do cultivo e serviço. Então, assim, é um livro que a gente deixa a recomendação aqui mesmo. E esse livro aqui é um livro que eu tô lendo agora recentemente, que não terminei ainda, ó, tá até marcado, mas ele chama Liturgia do Ordinário, é da Tish Warren. E aí, o que esse livro aborda? Ele aborda justamente a questão do propósito e da glória de Deus no comum. Então, a liturgia, o que é ordinário na nossa vida, então o que a gente vai e faz todo dia. Então lembrei desse livro também, quando a Vanessa falou, não, mas lá na história o monastério era considerado superior e tal. E aí ela fala justamente porque ela quando jovem, ela se preparou em seminários e aí ela foi fazer missão, foi fazer várias coisas que assim, para ela era empolgante. Então ela estava muito... Depois ela percebeu que ela se alimentava muito disso. E assim, não tem nada de errado em você ser feliz, em servir a Deus, em fazer um propósito específico e tudo mais. Mas ela percebia que aquela agitação e aquele sucesso, né, que às vezes a gente comentou aqui também, era algo que parecia que ela via muito propósito e muito sentido naquilo. Aquela empolgação alimentava ela. E aí, quando ela foi para uma vida comum, que aí entra até um pouco no que a gente falou das fases da vida, e ela constituiu família, e aí ela tinha que lidar lá com o marido dela todos os dias e com os 2 filhos. A vida comum assustava ela muito mais do que uma vida missionária, às vezes passando fome, porque ela vivia aquela emoção, aquela adrenalina, às vezes aquilo era um combustível para ela, e na hora que ela vinha para a vida comum, ela não conseguia às vezes ver Deus. E aí ela começa a contar, tipo assim, analisando o dia a dia dela. Como ela vê Deus em cada coisa. Em trocar uma fralda, igual a Bia comentou. Então, eu queria, assim, já que você puxou, André, queria falar uma coisa aqui que é maravilhoso também, porque assim, nós temos uma cultura de que precisamos ter grau, né? Então, eu tenho tantos graus, eu tenho grau de instrução, você tem grau de instrução e tal. E que é claro que nós levantamos essa bandeira do estudo, eu sempre levantei sim. e eu acho sensacional. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque isso vem dos gregos, porque os gregos acreditavam que os inteligentes eram os filósofos, né? E não os filósofos que ficavam falando aquelas coisas difíceis que eles falam, não. Aqueles que ficavam na contemplação. Então, esse sim, isso era uma profissão maravilhosa. O glamour. Ele era glamour. Ele só ficava na contemplação, só pensando, aquilo era maravilhoso. Agora, aquele que não tinha né, essa desenvoltura para ficar na contemplação, então ele ia para o serviço braçal. Então, ele era... O Sócrates, inclusive... Desculpa, Aristóteles, ele fala que esse serviço braçal, muitas vezes, aquele que não tinha essa capacidade intelectual de ficar na contemplação, então, ele nasceu para ser escravo, né? E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com essa cultura, porque... Da mesma forma que Deus vai usar e tem um chamado para uma pessoa que tem grau e que tem uma instrução, Deus também tem um chamado e usa a mulher que troca a fralda e essa também que acabou caindo no comum e foi cuidar da vida. Então, foi cuidar do marido, da casa, e isso também é maravilhoso, porque ela está servindo a Deus daquela maneira. Então, a pessoa que não tem, por exemplo, um estudo e, de repente, ela está fazendo, como você abordou aqui, às vezes a pessoa da limpeza, ela está fazendo o melhor dela. Então, Deus está usando ela ali, né? Sem essa coisa do... eu tenho grau, eu tenho tanto estudo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, porque nenhum trabalho é indigno, né? Todos os trabalhos são dignos, independente do trabalho que seja, faça para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos ajude, Amém. né, a entender isso todos os Sim. dias, mesmo naqueles Sim. dias mais difíceis, e que a gente consiga sempre encontrar o contentamento e o prazer em Deus. Né? E não vamos pensar assim, né? Eu trabalho para viver. Não, vamos pensar, eu vivo
para trabalhar, ou eu vivo para servir. Isso aí. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí, graças a Deus. Então a gente está encerrando aqui. Eu só quero pedir para você que está acompanhando a gente, se não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai no nosso Facebook, @joad.oficial, Instagram, @joad.oficial, Spotify, você acha a gente como Joad. Amanhã esse incrível episódio vai estar lá, hein, gente? Então não perde. Se você não conseguiu ver tudo, vai estar lá só o áudio para você ouvir também. Já manda para os seus amigos, que às vezes vocês já conversaram sobre isso. Você que é adolescente, jovem, às vezes está pensando, né? O que vai ser da minha vida aí nos próximos anos. Então é importante já, desde antes, ter isso muito claro, né? Para fundamentar melhor aí uma escolha, um entendimento também. Que eu acho que aí vocês vão estar saindo na frente já de muita gente. Nós queremos agradecer vocês por estarem aqui até agora com a gente. Queremos agradecer nossos pastores. Então, pastor Alcides Fávaro, nosso pastor presidente do Ministério do Ipiranga. Todos os obreiros ali da nossa igreja sede, nossa liderança, presbítero Gilson, Marcelo e Pedro. Irmão Sávio também, que está lá junto com eles. Toda a equipe aqui do Joadcast. Agradecer vocês também que estão com a gente aqui hoje. Se você quiser nos conhecer, mais uma vez, Avenida Doutor Ricardo Jafé, se precisar de uma oração, qualquer coisa, você pode nos encontrar também nas nossas redes sociais, qualquer conselho, qualquer coisa. Não fica parado, gente, você tem como conhecer a gente, tá? A gente tá te esperando, a gente tá muito empolgado para te conhecer, tá bom? Então, acho que é isso, os recados eu não sei, hoje eu tô sozinho, eu não tenho alguém aqui para me ajudar a lembrar, mas eu acho que foi tudo. E aí a produção também coloca aí depois as nossas sugestões aí. Esses livros me abençoaram e eu acredito que vai abençoar aí também quem tiver interesse procurar ler, tá bom? Então acho que é isso, Bia. A gente sempre termina o nosso podcast com uma oração. Ótimo. Então a gente sempre dá a honra para o nosso convidado fazer oração. Então eu vou pedir para nesse momento você... Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esses momentos que estivemos aqui, Senhor, falando a respeito da Tua palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi falado e que as pessoas que estão conosco possam ser abençoadas através de tudo que nós abordamos aqui. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer compreensão a cada vida, compreender, Pai, que tudo que nós somos e tudo o que fazemos é para a glória do Teu nome. Senhor, nos abençoa, nos capacita, nos ajuda, ó Deus, nos dê direção em todas as coisas e tudo aquilo que formos fazer, ó Deus, que seja para a glória Tua, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por esses momentos tão abençoados aqui, descontraídos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bia, muito obrigado. André. Deus abençoe. Vanessa, muito obrigado. Você, muito obrigado que esteve com a gente também. E fique ligado porque em breve estaremos de volta. Deus abençoe. Até mais. Amém.